voltamos com mais um programa de entrevistas na Rede BR TV. Olha, hoje estamos trazendo um personagem político no nosso estado que já foi quase de tudo, só está faltando um espaço para ele. Ele foi deputado estadual, foi prefeito de Maceió, depois ele foi vereador, foi deputado federal, foi governador por 2 vezes, vice-governador, só está faltando o Senado. E vice-prefeito. E vice-prefeito, é isso exatamente. Estamos aqui com o Ronaldo Lesse, que para a gente é uma satisfação, e dizer nesse bate-papo que vamos iniciar agora. Afinal, já está pensando o que é que vai fazer em 2026? Não, porque depende do destino. Dependendo do lugar que a gente vai estar. Trabalhar. Né? Estamos avaliando as coisas. Depende. Sou vice, o vice já está dizendo, você é vice, tem alguma coisa. Então tem que esperar o governador ver qual é o rumo que ele toma. Ele tem dito reafirmadamente que permanece até o final. Eu acredito que essa posição dele está sedimentada porque ele aceitou ser o presidente do consórcio do Nordeste. Sim. Esse ano, que tem um rodízio, era a vez dele. E se ele que fosse se ausentar daqui a um mês, ele diria, não, tem que passar para outro estado. Sim. Então, o fato dele ter feito isso, eu acho que isso dá uma certa segurança que ele deva permanecer no cargo. Aí, a partir daí, a gente vai ter esse mês de março, pós-carnaval, para a gente ir fazendo uma avaliação de como a gente participa também do processo eleitoral, que acho que é fundamental. Mas existe alguma possibilidade de um outro projeto que não seja majoritário? Sempre há possibilidade. A questão veja só, é estadual. Estadual, a chapa está sendo formada. Nós temos quadro para formar uma chapa de estadual. A chapa de federal, Mário, ela depende, na minha avaliação, de federação. O PT, aliás, que tem um presidente da República, está federado e não quis sair, tanto como o PCdoB como o PV, quer dizer, como é que a gente, e os grandes partidos, né, o UP e o PP, estão federados também. Quer dizer, então eu acho que essa necessidade, ela vai ser aos poucos mostrada. Por exemplo, a rede com o PSOL estão federados. Sim. Né? Então, até agora, nós não conseguimos convencer, eu digo nós, porque eu sou da ala, que é o Nogueira, que foi prefeito de Aracaju, que é alagoano, e outros, não sou só eu e ele. Tem o líder do partido, que é o Mário Eringe, que é de Minas Gerais, e outros deputados, e outros companheiros, que defendem a federalização, a federação. Mas não conseguimos. Então, aí eu acho que fica difícil montar uma chapa de federal. Não é impossível. Sim. Porque ainda você, na janela, você pode trocar, mudar. Então, se houver um deslocamento, a gente pode formar. Mas qual é que está mais independente, na minha avaliação? É a de senador. Não existe, da minha vontade, um pouco, porque eu nunca fui, mas e não é isso só. Sim. Ele é até insignificante em relação aos fatos que fazem isso. Primeiro, vai ser renovação de 2/3 do Senado. Sim. Olha, a Senado é a casa mais importante. O Senado é a retificadora das decisões. Né? Tem uma série de coisas. Ela é representativa dos estados e não da população. Portanto, tanto São Paulo como Rio de Janeiro, como Maceió, como Sergipe, como Alagoas, nós temos a quantidade de representantes são 3. Quer dizer, é a casa do equilíbrio. Então, a minha ida para o Senado, ela dá uma contribuição nesse instante boa, melhor, do que se eu ficar no outro mandato. Entendeu? Então, em tese, por isso que eu defendo a ida ao Senado, mas isso não é uma Sim. Não é uma coisa que está definida,
imaginado, está avaliando todas essas correntes aí. Me diga uma coisa, como é que está o PDT nacional? Qual é a tendência da configuração de aliança nacional? Como é que está isso? Eu acho que é manter o que tem. Nós estamos com a Brizola, lá no Rio Grande do Sul, candidato ao governo, a neta dele. Né? Temos o ex-prefeito de Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que fez um belo trabalho, candidato a governo ou ao Senado, mas principalmente a Europa, que fosse ao governo de Minas Gerais. Né? Então, o Requião, tanto o pai como o filho o pai já foi 2 vezes governador, já foi senador, foi o constituinte e tal. Então, a posição do PDT é de uma participação efetiva. Né? Tanto que eu acho até que a visão do meu presidente, Carlos Lupe, de avançar muito mais. Ele acha que dobra a quantidade da bancada federal. Eu espero que ele esteja certo. Eu não acredito que a gente chega lá. Acho que a gente está com dificuldade de chegar. Mas, em tese, essa é a posição. Hoje nós estamos ainda e pretendemos continuar nesse bloco. Né? Está polarizado no país, apesar de que há uma corrente que vem de Santa Catarina. Essa corrente acha que a gente, mesmo que não saia, a gente fique na mesma posição, não tem uma terceira força, mas há um grupo que achava que deveria tentar. Achava que se a gente fizesse uma discussão interna, como já foi feito ano passado, com o Cristóvão, entendeu? E Cristóvão e tinha um outro, como meu Deus, me esqueci o nome dele agora. Houve um período que a gente fazia uma discussão interna para escolher um candidato a presidente. Sim. Podia ser o candidato a presidente, se não fosse, podia apresentar para compor uma chapa de vice, ou pelo menos você fazia com que o partido discutisse conteúdos, tivesse substância e unificasse. Por exemplo, há coisas que são realidades diferentes, Amazonas do Rio Grande do Sul são, de Alagoas são, mas tem coisas que elas precisam estar, sabe, juntas e representando um conjunto de ideias políticas que se sistematize o partido. Então, essa é a visão do PDT. Não, em tese, permanecer. Sim. Agora, há uma corrente de tentar fazer discussões internas para poder aprimorar, fazer o partido ter vida. Né? Acho que a gente está precisando um pouco disso. É uma possibilidade grande de sair nesse campo, em torno da chapa majoritária com Lula, apoiando, de permanecer? Permanecer, Candidatura, uma outra candidatura, eu acho que está se tornando difícil, né? Está muito polarizado. Hoje está muito difícil. Agora, tem ideias. Por exemplo, o próprio Requião defende uma posição que acha que o Lula não avançou. Né? Acha que, claro, não tem comparação do Lula com outros governos muito mais atrasados. O Lula está anos-luz na frente, entendeu? Agora, foi importante a posição do Lula também, internacionalmente está sendo, é o papel que a gente está tendo com o BRICS, etc. Agora, há uma corrente forte que quer estar próximo, gostaria de dar um vice, ou de fazer uma discussão maior, para que a gente tenha um projeto de crescimento próprio, interno, tá, sabe, de mais estatização e menos privatização, como está sendo feito, você está entendendo? Há uma tendência de privatização de pontos que são importantes. Eu defendo essa tese porque eu briguei muito aqui. Quando eu entrei no governo, tinha na renegociação da dívida que o governo Suragi e o Mano fez com o governo federal, eles queriam que eu vendesse a Algás, a Ceal, a Casal, tudo. Era para não ter nada. Aí, o que ocorreu? Eu consegui manter a Algás, que é uma empresa que sempre deu lucro, a Casal, porque ela sempre dava lucro nas cidades maiores para poder você fazer o subsídio cruzado para as cidades menores, entendendo? E a energética, quando eu peguei no governo, já tinha federalizado. Mas para essa federalização, ainda existe no processo da justiça que Alagoas tem uma quantia a receber. O governo federal deve dinheiro a Alagoas,
com relação a isso. Então eu luto ainda por essa posição, porque tem empresas que não tem sentido você estatizar uma Sabesp, por exemplo. Está entendendo? E outros países já fizeram muito isso e estão recuando. Então, essa é a visão que a gente tem. E é uma visão também de tentar ter coragem de enfrentar essa questão dos juros altos. A gente não pode ser o país do mundo que tem os juros mais altos. Como é que você vai fazer que uma parte que não seja da ultra-elite possa... Porque quem que ganha com isso? Os bancos. As altas aglomerações de riqueza. Quer dizer, uma classe média que precisa sobreviver e tal, é necessário que a gente também discute. E aí é onde acha que o PT ainda podia avançar. O governo Lula não conseguiu avançar nessa chamada macroeconomia. Esse por exemplo, o Requião é um dos que defende essa tese. Então tem há uma corrente dentro do partido que acha que é preciso que a gente discuta, mesmo que não seja para romper, mas que possa, sabe, trazer para o governo Lula para uma posição mais nacionalista. Por exemplo, a questão da dívida externa, a dívida, hoje é uma coisa monumental. Nós ultrapassamos os 2 dígitos na dívida, em trilhões. É uma coisa monstruosa, né? Você fica quase 11 trilhões a nossa dívida. É uma coisa provocada por essa questão que você está levantando, dos juros altos. Exatamente. Passa a ser uma bola de neve monumental. E a gente foi perdendo os bancos, a gente foi capacidade enfim, de poupança, tudo, entendeu? Quer dizer, é necessário que a gente estabeleça um projeto mais com a nossa cara e com a nossa realidade, entendeu? O mundo está mudando, você tem, hoje você tem um BI que naquela época não tinha, né? Hoje você aparece coisas, inovações da própria comunicação. Repare, outras interferências que nós estamos conversando hoje no podcast, que você tinha isso muito limitado, ou quase não tinha, no período em que as redes de comunicações elas eram polarizadas e mais. Hoje você tem uma comunicação mais democrática. Sim. Democrática. Tem seus riscos, tem isso, tem aquilo outro, mas é mais democrática. Né? Ronaldo, você foi deputado federal, tem experiência. Uma perguntazinha. Na sua compreensão, já houve algum parlamento, uma composição do parlamento pior do que esse? Que eu conheço depois que eu nunca vi. Sinceramente. É claro que eu não posso falar sobre o passado, que a gente, às vezes, nem sempre a história vai traduzir a realidade. A gente já teve até momentos muito constrangedores, até para Alagoas, quando um senador matou o outro. Sim, né? Sim, Os dois não eram de Alagoas, atiraram um no outro e tal. Então a gente teve momentos dessa natureza, mas em termos de equilíbrio, de correlação de forças entre a sociedade, né, e o sistema, eu acho que a gente caminhou. Repare só, a gente avançou, que até antes da ditadura, você tinha o Partido Comunista legalizado, você tinha o Partido Socialista, você teria o PTB, né, o João Goulart, que era considerado um terror, né, que na verdade era um homem que queria fazer as reformas necessárias, que até, inclusive, se faz ainda a reforma agrária, quer dizer, coisa absolutamente natural e que o país precisava. É rompido com o golpe militar. Você passa aquele período, como a gente viveu, no constrangimento total, o que a gente perdeu de inteligências para o exterior, professores, cientistas, né? Um desastre para o país. A gente recupera na década de 80. Vem uma Constituição nova e foi uma Constituição avançada nos direitos individuais e nos direitos sociais. Né? E aí a gente imagina, isso cresce, isso foi o avanço, porque depois do primeiro presidente, tem o país a coragem de tirar o primeiro presidente eleito depois de 20 anos, né? Quando veio a nossa Constituição. A gente tem aí a década de 90, que ocorre com a gente. Um processo de avanço, chega-se até o ano 2000 com um partido de centro-esquerda, a eleição do Lula, foram 4 vezes que ele foi candidato.
né? Ganhamos a eleição, avançamos, conquistamos muito espaço no sentido de melhorar a qualidade de vida, né? O Nordeste, que era um lugar refratário e que as pessoas viviam na esmola, né? Então, avança-se e depois a gente, quando isso vai crescendo, começa a ter reformas e modificações. Hoje a gente tem um processo, a meu ver, onde você tem o poder central, a gente tem um presidencialismo, onde o parlamento às vezes tem mais força do que o presidente, quer dizer, não é um parlamentarismo, mas sabe, é uma coisa que não encaixa, né? E isso é constrangedor, né? Não me lembro nada. E estou dizendo isso, não é nenhuma restrição de querer ser esquerda, ser o controle das coisas, não. Por exemplo, eu fiquei 2 anos lá, trabalhando com o Jamil na Constituinte. Pois bem, você tinha Covas, você tinha Brizola, você tinha o Lula, você tinha grandes lideranças, né? O Simon, teve na década de 80 Teotônio. Você tinha um celeiro de Ulisses Guimarães, sim, de homens, entendeu? Que eram pessoas. O Tancredo Neves, entendeu? Que não vai dizer que era um Tancredo homem de esquerda. Entendi. Então, esses homens que você discutia política por substância, podia ser direita, de centro, entendeu? Mas era uma discussão. Hoje você tem uma coisa diferenciada. Hoje você tem um Congresso que tem a coragem de botar um PL daquele, que era o PL da vigarice ou da criminalidade. Você está entendendo? Quer dizer, caiu a qualidade, a substância, e se esvaziou o poder executivo numa distribuição que parece mais democrática, porque era parlamento que distribuía de emendas, que não tem sido. Teve um período do orçamento secreto que foi outra vergonha no país. Até hoje não está esclarecido dizer isso. Então, claro que tem que ser corrigido. Nós estamos vivendo um momento que é necessário para a sociedade voltar a ter confiança nos seus representantes, nos seus líderes, né, e o Estado ter o equilíbrio. É preciso que a gente mude esse quadro político que a gente está vivendo. Na sua avaliação, que motivos temos avaliar que propiciou, na verdade, o clima dessa direita vir participando, não só no Brasil, mas em outros países? Qual é a avaliação que você faz? O que é que motivou, né, um quadro, apesar de que tivemos agora uma eleição em Portugal muito interessante, foi boa, né? Quase 70% de... Pois é, a gente vive, eu acho que é um ciclo, né, isso, né? Repare, de uma onda que vai de direita, de esquerda, que às vezes as pessoas até se perturbam muito com isso, porque nesse campo há uma variação enorme, né, de centro, de equilíbrio, de coisas, né? E de percepção do que significa uma coisa e outra. Olha, eu acho que essa onda é do mundo. Eu acho que a gente está chegando, né? Isso é uma avaliação pessoal, que eu não tenho nenhum fundamento de outros estudiosos, a não ser o feeling de quem já passou dos seus 70 e ocupou algumas funções que deu para você aprender alguma coisa na vida. A minha avaliação com relação a tudo isso que a gente está vivendo passa por um processo em que a gente está chegando a um ponto de uma reflexão diferenciada do que a gente viveu. Se a gente pegar Império Romano, Império Americano, cada período você tinha um. Nas navegações, na época de 500, era o espanhol ou era Portugal e tal. Quer dizer, a exploração da África, a exploração que fizeram da América do Sul, né? Das Américas de um modo geral, não na América do Sul, mas na América como um todo. Quer dizer, a negação do passado, como se aquele povo não existisse, chegasse, descobriu a América, a América estava aqui. Teve o Inca, os Aztecas, quantos mil anos se descobriu no Piauí coisas que tinha há anos, milhares de anos atrás. Quer dizer, então, essas coisas
são necessárias, tem que parar. Não cabe mais, por exemplo, o que a Europa fez, o que foi as cruzadas, os que foram. Você está entendendo? Quer dizer, essa exploração dos povos, o escravagismo, cara. Como é que você justifica tratar seres humanos como foram feitos os escravos? Como foi o Nordeste? Qual foi a economia que sustentou aqui, por exemplo, os poderosos dessa região? Então, isso não cabe mais no mundo. Tá entendendo? A gente está vivendo esse processo, é uma questão de hoje ou amanhã, mas a África, outra coisa, a Ásia está dando outra resposta. É verdade. A Ásia está dando uma outra resposta. E sem ter essa dissensatez, a palavra que eu vou dizer é essa, para ser muito simpático com o Trump. Porque parece que ele quer ser o dono do mundo, quer invadir a Venezuela, tomar a Groenlândia, tomar não sei o quê. Você está entendendo? Incorporar o Canadá. Incorporar o Canadá. É de uma coisa que você não tem como justificar um discernimento. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Você está entendendo? É verdade. Então, essa coisa do Trump é injustificável, né? Como justificar uma população ter um presidente de um nível de prepotência, de uma visão tão atrasada, né? Chega a ser provocação, né? Aí vai um porto-riquenho e faz aquilo. Aí o mundo todo ficou encantado com a festa que ele fez, com a maneira com que ele se colocou. A união, dizer que a América é do Chile ao Canadá, tudo. América do Sul, América Central, os Estados Unidos é um pedaço, né? E ele, porque eu acho que é porque o nome está chamando América. Ronaldo, na sua avaliação, que bandeiras você considera que são inegociáveis para uma postura do Parlamento Nacional? Bandeiras inegociáveis. Sim, por exemplo, você iniciou essa discussão sobre essa questão das privatizações, né? O que seria isso? Tem bandeiras de reivindicações antigas do movimento sindical, dos movimentos, de diversos movimentos, movimento indígena, movimento ambiental, do ponto de vista da Petrobras, a famosa Petrobras. Né, sabe? Como é que se justifica? Foi para a guerra. O que os Estados Unidos quer fazer, a revolta é por causa da Venezuela que... Maior como é que se diz, reserva do mundo de no petróleo. mundo e as empresas americanas que tiravam essa riqueza do solo. Quando estatizou, aí a Venezuela virou o demônio. Quer dizer, quando pode ter o pior ditador do mundo, se tiver fazendo o gosto dos Estados Unidos, é uma maravilha. Ali a democracia não se mete. Se não tiver, eles vão meter bala. Em algum canto vai ter um avanço. Então, veja só, não é porque isso seja uma questão só de semântica, esquerda e direita. Não é nada disso. É porque certos valores, eles são valores que ninguém pode ter um poder diferente, como o conhecimento. Quem é o dono do conhecimento? Quem é o dono da sabedoria? Quem é o dono da água? Repare, você privatizar a água, entendeu? Você está entendendo? Alguns lugares que usou isso, arriscou em alguns países, algumas cidades, eles depois devolveram, porque qual é o sentido do Estado? O sentido do Estado é você trabalhar para a sociedade, para o que o povo precisa. Aí você vai se organizando dependendo da sua cultura, do nível que você tem. Então não tem, isso aí tem que essa modificação tem que ser feita no bom senso mesmo. Não tem sentido, não vejo sentido, por exemplo, você pegar uma empresa como a Sabesp, que era o melhor da América Latina, você dizer, não, vou privatizar essa empresa. Justificar por quê? Quer dizer, tem a justificativa, quer dizer, não tem ninguém mais interessado no bem comum, obrigação, não é favor. O governante que está ali não está fazendo favor a ninguém, ele está trabalhando para o conjunto da sociedade que precisa. E o Estado é isso. Isso é que a diferença é que querem privatizar o Estado. É um feudo, como tem sido o mundo. É 1% dominando o mundo. Quer dizer, isso não tem sentido. Então, essa é a avaliação que eu acho que tem que ser predominante dentro do Congresso. A gente, eu em tese, acho o parlamentarismo teoricamente melhor, mas não faço
apologia disso, nem estou querendo que a gente utilize isso aqui agora, porque é uma questão cultural. Sim. Você tem que, ela vai vir com o tempo, na minha avaliação, ela decide mais responsabilidade. Porque na hora que você tem um primeiro-ministro e as coisas estão dando errado, você tira sem o trauma de você tirar um presidente. Você está entendendo? Sim. Quer dizer, a sociedade participa mais do processo. Você vai valorizar muito mais seu voto federal do que hoje. 6 meses depois que dá uma eleição, você pergunta ao cidadão comum que ele votou para deputado federal, que às vezes ele não sabe quem votou. Não se lembra. Quer dizer, ou é o vereador que está perto dele, ou talvez o executivo seja a coisa que mais prende a ele. Então é necessário que a gente... Você não acha que está faltando aos partidos, somente desse campo, que a gente se localiza nesse campo entre centro-esquerda e esquerda, está precisando mais uma campanha de valorização do parlamento? Talvez sim. Talvez a gente também, às vezes, não subestima essa discussão. Subestima essa discussão. É tanto que a legislação eleitoral, você pode ver que a campanha do parlamento, o tempo que é destinado a ele é tão pequeno. Que, imagine, sendo candidato a deputado federal, a deputado estadual, o tempo, a maioria deles tem 30 segundos, aparece 3 vezes durante todo o processo eleitoral. É uma coisa massacrante, né? Onde você não incentiva essa questão do grande debate, das diferenças de ideias. Isso tem sido um horror. Fica só no campo do majoritário. Sim. Por causa do presidencialismo. E a gente já viveu isso. Você mais jovem do que eu, mas deve... Não, eu não posso da mesma idade. Bom, eu já passei de 70 também. Também já. Então, não estamos muito longe, não. Não estamos longe, não. Pois é, mas a gente viu o país de voltar a discutir se voltar parlamentarismo e presidencialismo. Sim. Quer dizer, foi na nossa geração que a gente viu essa discussão. Nessa época a gente participou desse debate, né? Do parlamentarismo e o presidencialismo. O PT era favorável ao presidencialismo, o PCdoB na época ao parlamentarismo. Era, né? Era. E esse debate foi muito interessante. Pois é, mas você veja como foi as coisas. Quando se perde o presidente, aí o Congresso, com medo, vai e aceita a entrada do vice, desde que fosse parlamentarista. Não foi assim? Sim. Quer dizer, foi até uma coisa sem nenhuma consulta social. Foi uma imposição, mas foi de um parlamento. Aí depois, esse próprio parlamento depois abre a discussão para voltar para o presidencialismo. Aí sim, houve uma discussão na sociedade, uma votação para se votar ou não. Como a gente já estava na cultura do presidencialismo, terminou o presidencialismo vencendo. Bom, um dos dois tinha que vencer, né? A gente retoma um presidencialismo, na minha avaliação, como você falou mesmo, aleijado. Porque o espaço não é o mesmo, a discussão não é a mesma, está entendendo? E secundarizado no próprio debate. E diga uma coisa, nessas suas funções que você exerceu como homem público, você teve experiência, como eu falei, no parlamento, né? Tanto na Câmara como estadual, como na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, foi prefeito e governador. Qual desses foi mais, vou usar a palavra um pouco chato de exercer? Então, se fosse o que eu mais gostei, eu diria. Diga, então, O que eu mais gostei foi o prefeito. Foi. O prefeito é uma maravilha. Significa porque você está dizer perto que... do povo na hora e você resolve, entendeu? Por exemplo, o governador também tem isso. Agora, o governador, ele está mais distante. Às vezes ele vem descobrir, depois de meses, que aquele está dando para outro canto, para lá. O tamanho e a dimensão talvez seja uma das coisas que fazia com que eu gostasse mais de ser prefeito. Mas agora, eu gostar menos, talvez tenha sido ser deputado federal. Meio fatal, né? É porque tem muitas falsas estrelas, né? Também. Que acha que sabe tudo. E a imprensa dá mais valor. Às vezes, determinados parlamentares, por melhor que seja, mas a imprensa provoca aqueles que são mais polêmicos, enfim, mais os secundários de quem provavelmente... É mais ou menos isso. Quer dizer, você está perdido, você tem mais de mil pessoas,
São 513 parlamentares. Fora os senadores, né? Mas a Câmara Sim, de Casos, sim, senadores só com 513, 81 ainda é admissível. Sim. Mas 513 é muito grande, né? E é uma formalização que você não sente a produção imediata. Quer dizer, tem tanto caminho, você faz parte daquela comissão, discute, para aquilo chegar a ser um projeto de lei, é um processo enorme. Você fica desse tamanho dentro do processo. Quer dizer, você não consegue se entusiasmar e levar até o final. A burocracia é muito grande. Está entendendo? Quer dizer, foi o que eu me senti menos entusiasmo de fazer. O de vereador fiz depois de ser deputado estadual. Mas ele é interessante também, porque o vereador está de frente com o povo. Então, ele também é cobrado. Se diz que é a Casa Mirim, mas ela também é o seguinte, é que a gente precisa também valorizar mais. Primeiro, fazer o orçamento participativo que não foi feito. No meu parte da medalha do governo, eu fiz uma parte. Eu dividi Maceió em regiões administrativas. Quer dizer, então, quando fui prefeito, mas quando era vereador, fui relator do plano diretor de Maceió. Quer dizer, os vereadores, com todo respeito, em vez de ficar só trocando nome de rua, entendeu? Precisava. A gente parece que o papel do vereador é conseguir dinheiro para fazer aquela praça ou calçar aquela rua. Você está entendendo que isso é importante. Claro que é importante que o vereador lute por isso e o eleitor votou nele para ele fazer isso mesmo. Agora, não pode ser só isso. Você tem que pensar na cidade lá para frente, você tem que ter projeto. O plano diretor tem que ser discutido. E tem lá um projeto de lei, e o nosso tem 10 anos que não volta a ser discutido. Quer dizer, a sociedade não participa. Os vereadores não conseguem fazer esse amálgama de se apropriar da cidade, por exemplo. Não pode o prefeito fazer as coisas como tem. Aqui em Maceió tem sido feita. Está entendendo? Quase que uma imposição das coisas. É necessário uma sociedade que discuta mais, viva mais a sua cidade. Então, eu gostei de ser vereador. Foi? Eu gostei mesmo. Entendeu? E foi tão bom que eu me encantei. Aliás, quando eu fui vereador, no Suragi, graças ao Suruca, que era primo dele, ganhou uma bolsa para ir para a Alemanha e ele me deu. Eu achei que o Suragi não ia deixar, mas terminou deixando. E eu fui para a Alemanha. Fiquei um mês na Alemanha. Voltei com uma fixação de que tudo aquilo que eu estava aprendendo como vereador tinha que ser prefeito para poder colocar em prática aquilo que eu vi lá. Por exemplo, o respeito que tem de um mandato para o outro. Não há um corte como se faz aqui. Não. Mas essas coisas eu trouxe de lá e enfrentei uma eleição difícil, mas eu queria era ser prefeito realmente, está entendendo? Eu disputei contra um senador e contra o presidente da Assembleia. Foi muito difícil, entendeu? Mas eu quero dizer o seguinte, foi a passar. Repare que eu já tinha sido estadual antes. Né? E não tive vontade de ser governador imediatamente. Aquela eleição que eu entrei com o Guilherme com o Collor foi porque as esquerdas pediram. Eu tinha organizado o PSB aqui, aliás, teu irmão foi meu primeiro presidente. Foi do PSB aqui em Alagoas, na refundação que a gente fez. Entendeu? Aí a gente saiu, mas sabia que a gente ia ser o terceiro colocado, mas a gente jogava o nome para o futuro, para a gente ter um caminho mais à esquerda. E deu certo. Né? Porque depois eu fui vereador e tal, logo em seguida a gente teve um espaço na prefeitura, e é isso que eu tenho dito, Mário, que é um equívoco o pessoal dizer que a Maceió é conservadora e é uma cidade de direita. Não existe, entendeu? Não foi. Eu ganhei a prefeitura, a Cátia foi prefeita, a Cátia foi reeleita e depois entrou o Cícero. E é bom que lembra que quando a Cátia foi prefeita, disputou no segundo turno. Ela e a Luísa, todos dois no campo. Do campo da esquerda, e o pessoal dizia: a esquerda é tão burra que se dividiu. E naquela época, eu não confesso a você que eu tive medo que a gente pudesse, entendeu? Mas, no entanto, mas isso mostra
que estava no caminho certo. O governo foi tão bom que tinha sido feita, a Cátia como secretária da Saúde, a Heloísa, que de vice, além de vice, se elegeu deputada, entendeu? Quer dizer, a gente trabalhou tão certo que a população botou as duas no segundo turno. Entendeu? Então, isso tudo era direita? Coisa nenhuma direita. Era porque a gente estava preocupado em atender o povo, que é a esquerda, a esquerda como se fosse um bicho-papão, a esquerda é olhar para você. A esquerda é saber que o povo tem seus direitos e que a gente tem que dar. Então é isso. Então eu acho que a participação nossa foi grande. Se o Cícero não é um homem disso, mas é um homem do povo. O Cícero é o cara que dizia assim, eu fui cobrador de ônibus, eu fiz isso. Você está entendendo? Quer dizer, foi entregue a ele, ele teve 2 mandatos também. Se dali por diante houve coisas outras que fez Maceió dar uma guinada, entendeu? Mais conservadora, não foi porque o povo não mudou, não. Eu acho que quem errou foram os governantes. Como governador, o que é que você faria que não fez? Eita, meu Deus. Já tinha tanta coisa, mas eu não sei. Assim, mais importante. Por exemplo, o ensino foi maravilhoso, que eu consegui fazer até a universidade. Por exemplo, eu teria feito mais hospitais, o que, graças a Deus, o Renan Filho e o Paulo fizeram mais. Eu acho que a gente precisa. Porque aqui tem uma coisa muito forte. O brasileiro precisa saber disso. Entendeu? A gente tem o SUS. O SUS é o direito que o cara tem da sua vida. E o direito do governo lhe proteger, lhe dar essa condição. Você está entendendo? Então, o que a gente puder ter, que é o maior bem da gente, é a vida. Então, isso eu acho que é fundamental. Então, essas duas coisas andam juntas. Quer dizer, você tem o saber, é a única coisa que você não perde, é o direito seu, e é o que liberta o ser humano. A educação, portanto, ela é fundamental. A vida, a saúde é porque é o direito à vida, e isso a gente tem. Veja como é importante isso. As pessoas admiram até outros países, mas você vê, o Brasil, com muito mais deficiência, com menos recursos, o Brasil, o percentual de pessoas que morreram na Covid no Brasil foi menor do que nos Estados Unidos, com todo o poderio do mundo, com toda a riqueza do mundo, mas lá não tem SUS. Lá o pobre ou arranja dinheiro emprestado, ou morre. Não tem saída. O que você imagina ter hoje 50 milhões de pessoas na pobreza ou na rua nos Estados Unidos? Então você vê só esses valores. Esclarecedor, viu? Só um parênteses, você vê uma região como Detroit, que foi a grande referência no passado, a grande indústria automobilística, e hoje tem nada mais, nada menos de que 80 mil edifícios totalmente vazios. A população, todo mundo fugiu, o índice de violência maior do que os maiores que existem no mundo está lá entre os 10, 15 mais violentos. Detroit foi a grande referência, tudo era maravilhoso, ensino, tudo. Hoje é um desastre. Você está vendo? Quer dizer, isso do justo, entendeu? Então essa eu achei, a para a educação, acho que eu fiz o que pude. Eu também na saúde eu fiz o que eu pude, porque eu ainda consegui fazer a unidade de emergência do Agreste, que a gente só tinha o HGE, para você ter 2 unidades para trauma e tal. Foi muito importante. Mas eu queria ter tido recursos para fazer mais, que o outro governo, quando o Renan Filho assumiu, o que a Dilma fez com a gente foi muito importante. Porque a gente pagava 15% de toda a receita. O Estado ia para pagamento da dívida, da rolagem da dívida da década de 90, na época do governo Suragi. E quando ele caiu para 5%, o que era o que o PT tinha prometido desde que Lula era candidato. Que nenhum país, nenhum Estado podia pagar mais do que 6% da sua receita para pagamento da dívida. E aquilo foi importantíssimo, porque o Renan capitalizou, fez o processo dos hospitais, das estradas, isso foi muito importante e deu essa respirada que a gente hoje está tendo, né? É um país, é um Estado que tem capacidade de investimento, né? Para encerrar aí, nós já estamos praticamente encerrando essa conversa, mas teve uma fala sua que houve assim, toda uma
uma admiração, assim, uma expectativa do desenrolar. Você estava falando aí muito sobre Renan e você disse recentemente que ele era de centro-direita. Veja só. Não é? Mas veja Não, eu sei, mas eu acho o pai mais centro-esquerda, o cara mais progressista do que o filho. É verdade. Não é verdade? Sim, eu estou dizendo. Mas o fato de ter sido dito por você... Aí o pessoal toma um susto. Mas sabe o que eu quero? Eu preciso ter quem tire o preconceito dessas coisas. Sim. Repare, porque o centro-esquerda e centro-direita, qual é a visão, qual é a diferença que faz? E você diz isso como se eu estivesse pichando, até algumas pessoas que eu estivesse pichando ele, né? E quando na verdade não é nada disso. Quer dizer, eu não votei nele, repare. Aí se votaria de novo, dependendo do que tem um no outro. Se o outro é mais à direita, mais extremista, eu estou do lado de cá, eu vou ficar do meio tempo. Se eu não posso ter o mais à esquerda, tenho aquele que como é que se diz, chega mais próximo do pensamento da gente. Foi o caso que eu falei. Por exemplo, eu acho que não havia necessidade de tanta privatização como nós estamos fazendo. E essa é uma visão dele. E eu respeito, mas... No caso da Casal, foi um pouco isso, né? Pois é, você está entendendo? A entrada foi ele, inclusive, durante o gestão dele. Entendeu? É isso que eu estou colocando. Quer dizer, então, não posso... não concordo com essa visão, apesar de outras coisas, acabei de dizer que foi importante o que ele fez nos hospitais. A construção das UPAs que ele fez, os novos hospitais que eles abriu, Sertão, Zona da Mata, União. Você está entendendo? Então essas coisas são compensação. Você não está estigmatizando, dizendo que o cara não tem nenhum valor. Tem sim. Tanto tem que está sendo lembrado até para voltar, né? Tá como ministro, entendeu? Agora, eu tenho que tentar mostrar a diferença. Não, mas está certo. Pois é, estamos terminando aqui essa conversa com Ronaldo Lessa. Fique com as considerações finais. Não, eu queria primeiro dizer da alegria de estar aqui com você, Mário. Sendo entrevistado por um agrônomo. Pois é, dois engenheiros conversando. Você veja como muda, né? Antigamente eu não podia imaginar isso. E um engenheiro que não estou na construção civil, embora tenha vivido uma época boa, né? Trabalhei na Ponte de Niterói, no metrô e tudo, mas resolvi dedicar minha vida à política. Achei que eu disse assim... Vou só lembrar um pequeno detalhe. Você lembra como foi que você foi procurar, quando você chegou logo em Alagoas, um dos locais que você foi procurar os contatos? Você tinha vindo, eu acho, do Rio, e essa questão da sua militância no campo, eu acho que na época já foi pelo PSB, não, foi por onde? MDB. Pelo MDB, né? Foi quando eu me filiei, primeira eleição minha de estadual foi MDB. Você sabe onde foi que você foi pegar o contato? Eu acho que foi tentar localizar Denis ou Breno. Foi comigo, sabia? Foi mesmo. Foi lá. Morava perto atrás da faculdade? Não fui lá. Onde foi? Você foi procurar ali na Tomás Espíndola, na esquina. Na Tomás Espíndola morava uma tia minha. Eu não sei como foi, de repente você aparece. Rapaz, e eu procurando os seus irmãos, os mais velhos, né? Mais contemporâneos comigo. E aí a gente pegou e passou os contatos, e foi aí que veio essa aproximação deles, Breno, enfim, e terminou esse ingresso e o seu início no ingresso no MDB na época. Né? Foi, eu fiquei no MDB, fui eleito pelo MDB em 82, e depois o MDB cresceu, trouxe Collor, foi o MDB de Alagoas, né? Trouxe Geraldo Bulhões, trouxe um bocado de pessoas que eram nosso adversário. Aí eu digo, não é hora de mudar de partido. Aí fui ao Rio, foi quando eu tinha muitos amigos lá, que eu vivi 10 anos, fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros de lá. Eu consegui com Antônio Ais, nosso querido homem do dicionário, que era o presidente do PSB na época, que trouxesse para cá o PSB para a gente refundar ele depois da ditadura. E aí foi quando o Denis foi nosso escolhido, fizemos uma votação. Não sei se foi antes ou depois dele ser presidente do Sindicato de Jornalistas, não foi presidente aqui? Foi. Depois era
É conhecido vulgarmente como Dr. Gosminha. E gostou assim? É mesmo? Gosminha, Denis. Tinha esse. Pois é, a gente só tem a agradecer e na próxima semana estaremos de volta. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, João. Obrigado, Ronaldo.